Então, o pessoal que está em casa, você que está aí nos assistindo tanto pelo YouTube como pelo Facebook, essa mensagem vai estar gravada depois nos dois moldes, todo culto, né? Porque tem gente que gosta de ver o Robson cantando com esse tênis branco, calça preta, bombadinho, tá bonito, hein, Robson? Quase que eu falei, você quer que eu coloque você aqui na frente assim? Estou aí, solteiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E tem todo louvor e tem todo culto, tem só a mensagem. Amém? Vamos para a palavra? Atos capítulo 24, versículo 16. Depois de algumas semanas eu quero encerrar o assunto ofensa, a isca de Satanás. E eu quero falar nessa noite sobre escapando da armadilha. Amém? Vamos dizer junto? Escapando da armadilha. Que armadilha, pastor? Armadilha mortal que o diabo tem lançado sobre a igreja, principalmente nesses últimos dias, que é a ofensa. Essa é uma armadilha mortal. E eu queria ter feito em menos tempo, mas muita informação, muito assunto. Tivemos que fazer em 9 semanas. Nem parece, mas passou 9 semanas. São 9 cultos e eu quero encerrar hoje com esse tema. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Por isso eu também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Até aqui, querido Espírito Santo, a minha oração que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Esconda-me, Senhor, atrás da nuvem. Revela, Deus, além da letra, o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Pai, já te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, por aquilo que o Senhor tem ministrado, por aquilo que o teu Espírito Santo continua ministrando em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nós e vai continuar fazendo, ó Pai, através dessa mensagem de hoje. Fale mais uma vez conosco, que eu diminua, que tu cresça e que a tua vontade prevaleça. Nós oramos no nome precioso e bendito de Jesus. Só quem crê diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. É necessário esforço para nós nos mantermos livres da ofensa. Paulo, ele fala: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Quando você vai olhar essa palavra esforço no grego, a tradução literal fala a respeito de um exercício, ou seja, de um trabalhar, de um preparamento, de uma preparação daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Paulo está dizendo, esse esforço é exatamente isso, é um treinamento que você faz para suportar o dia mau. Então, para nós vivermos livres da ofensa, é necessário esforço. Amém, irmãos? Paulo compara isso a um exercício. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está falando exatamente sobre isso, é um exercício. E esse exercício fala exatamente sobre isso. Se nós exercitarmos o nosso corpo, nós teremos uma tendência de não sofrer lesões. É como que um atleta, para ele estar pronto para a corrida, ou para ele estar pronto para a partida, para o jogo, né, da vida, ele precisa treinar, ele precisa se preparar, ele precisa ter um corpo atlético, não como o meu, mas um corpo atlético assim, ó, como o do Robson, né? E ontem o pessoal me chamou para jogar vôlei. Eu falei assim, não estou mais nessa idade, não tem como, não fui, porque eu sei que eu ia ter lesões, né? Então, quando você não está preparado para uma prova, a tendência é sofrer lesões. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Se nós estivermos preparados, nós podemos sofrer feridas terríveis em nossa alma e nosso coração. Lesões podem vir, que pode gerar muita dor, pode gerar muito impedimento para o avanço de Deus na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Às vezes, irmãos, as pessoas nos ofendem. Às vezes na caminhada, alguém pode te ofender, e no meio da ofensa é difícil muitas vezes você viver esse ambiente de perdão, perdoar no primeiro momento.
Mas quando nós exercitamos o nosso coração para que ele esteja na condição de lidar com a ofensa, isso se torna algo mais fácil, isso se torna algo mais comum, de poder trabalhar em nós, de forma que nós possamos perdoar. Assim não ocorre dano nenhum quando nós exercitamos o corpo e essa lesão na nossa alma ela não vem. Como estão entendendo? Algumas ofensas são mais desafiadoras. Algumas ofensas elas vão exigir de mim e de você um pouco maior de esforço. É um esforço extra que pode causar uma ferida, que pode causar uma lesão, que pode causar uma dor, pode causar uma ruptura. E uma pessoa, ela pode ficar com o coração ferido, com o coração magoado. E mesmo assim, essa pessoa, ela pode estar vivendo essa vida como se não tivesse nada acontecido. Deixa eu dizer algo para você. Se eu não treinar a minha alma, o meu coração para esses ambientes de cura e de restauração, eu posso me ferir e continuar exercitando o meu ministério. O meu ministério vai fluir normalmente. Por quê? Porque a respeito do que fala ou que diz respeito ao nosso ministério, não tem a ver com aquilo que eu estou ofendido e não. Por exemplo, o Robson, ele pode estar ofendido e ele pode cantar muito bem, continuar cantando, e as coisas vão acontecer naturalmente. Porém, dentro dele há uma ofensa que não foi tratada. E quando essa ofensa não é tratada, irmãos, vai chegar um determinado momento da vida que esse preço vai chegar e será cobrado sobre nós. E nós teremos que decidir. O problema é que quando nós procrastinamos e deixamos de tratar algo na nossa vida, a tendência é nós nos ferirmos e nos magoarmos cada vez mais. E quem é ferido, fere. Já viu esse ditado? Quem é ferido, fere. Ou seja, quem é magoado, ele acaba magoando pessoas. É por isso que é tão importante nós estarmos livres de toda ofensa. Sabe, irmãos? Porque isso pode afetar um momento da sua vida, mas não afetar no seu ministério. Mas vai chegar um determinado momento que o seu ministério será afetado por aquilo que você não tratou. Por isso que é tão sério essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dizer algo. Às vezes, e por vezes na minha vida, na caminhada, desses 20 e tantos anos, lá, quase 30, conhecendo Jesus, teve momentos na minha vida que eu me feri, que eu me ofendi, mas eu não sabia como tratar isso. E não sabendo como tratar, eu fui dizendo assim, aquela famosa ditada: pastor Zé me ofende, aí ele fala: pastor, me desculpa, está tudo bem? Eu falo: não, pastor, está tudo bem. Pastor, está tudo bem? Não, está tudo bem. Pastor, está tudo bem? Está tudo bem, pastor, fica tranquilo. Mas no fundo não está tudo bem, porque há uma ofensa que não foi tratada. Eu não tratei aquilo, e com isso, se eu não tratar, o que vai acontecer com a minha vida? Eu falo isso porque aconteceu comigo já. A tendência é você se esfriar, e a pessoa começa a se esfriar, ela começa a não ler a Bíblia mais, como a rotina que ela tinha diária de leitura. Ela começa a não já ouvir mais louvores como ela ouvia. Ela começa a já não ter mais aquele desejo para buscar as coisas de Deus. Então o esfriamento espiritual começa a entrar dentro dela. E a tendência é que esse esfriamento, essa frieza, ela vai tomando conta da vida de pessoas. E a maioria das pessoas que estão frias dentro da igreja, espiritualmente falando, são pessoas que estão feridas e magoadas por algum tipo de ofensa. Eu falo isso porque eu trato pessoas, eu converso com pessoas diariamente. Centenas e milhares de pessoas já conversei nesses tantos anos de convivência com Deus. E todas elas têm um motivo que a levaram para uma frieza espiritual. E a maioria, 99,99%, é uma mágoa, é uma ferida com uma determinada pessoa, com uma determinada situação. Olha como é sério essa questão da ofensa. Olha como esse assunto da ofensa não é apenas uma informação que eu tenho que ter. Isso precisa ser uma revelação para a nossa vida. Porque quando eu estou ofendido e não trato a ofensa, isso pode gerar uma frieza. Então você fala assim: ah, pastor, mas eu já perdoei. Perdão é uma decisão. Sim, é uma decisão. Porém, a marca e a ferida do teu coração, ela precisa ser tratada em Deus. Porque senão nós vamos dizer: pai, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano,
mas eu entrego ela nas suas mãos. Mas dentro de você é uma mágoa, há uma ferida que precisa ser tratada e curada. Por quê? Porque quando você começa a ver essa mesma pessoa, agora eu estou vendo o pastor Zé Roberto, ele está feliz da vida. Nossa, ele está muito feliz. E a felicidade dele começa a me incomodar. Isso já é algo que eu preciso analisar. Deus está sinalizando. Ainda existe mágoa dentro de você. Você perdoou através da decisão, mas você não foi curado completamente. Como ela pode estar vivendo dessa forma? Como se nada aconteceu? Como é que essa pessoa consegue viver assim? Parece que nada aconteceu com a vida dela. E eu aqui, eu estou indignado com tudo isso. A indignação também, irmãos, pode ser uma ferida de uma mágoa e de uma ofensa que não foi tratada. Já viu crente indignado? Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa. Aqui não acontece isso porque é todo mundo crente, né? Nas igrejas que eu vou, irmão, às vezes acontece. Você entende? A indignação. Então o primeiro passo para a cura e a liberdade é reconhecer que eu estou magoado. Reconhecer que eu estou ofendido. É reconhecer que tem uma ferida dentro de mim e que essa ferida ela não pode perpetuar mais. Eu preciso curar ela. E como é que eu curo essa ferida? Pedindo para que Deus entre e toque nessa ferida ao ponto dele estancar todo o ferimento e trazer a verdadeira cura através da sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Você está comigo? Então, em geral, em grande parte, o orgulho não quer que admitamos que estamos magoados ou ofendidos. Em geral é assim. É muito comum isso. Quer ver um exemplo claro? Ela não está aqui, está dando aula, eu posso falar. Às vezes, eu e minha esposa, às vezes se magoa um com o outro. Agora está mais fácil, né? 29 anos de casado, 30 anos convivendo junto, a gente acostumou. Mas assim, no início, nós nos magoávamos. Aí eu falei assim, eu também não vou conversar com ela. Vai amanhecer o dia, eu não vou falar. Vou virar do lado, vou puni-la. Porque eu sou bom o suficiente para punir a pessoa. É uma mágoa que não foi tratada, né? Pastor, mas não pode ficar irado, não pode se pôr o sol sobre a ira. O sol não é o sol que você vê todo dia, tá, irmão? É o sol da justiça. Primeira coisa, você precisa ter o discernimento que só o que Deus fala, não se põe o sol sobre a sua ira, é o sol da justiça que é de Cristo. É Jesus, a obra de Cristo sobre a sua vida. Amém? Então, queridos, deixa eu dizer algo. Deus foi tratando isso em nós. O que estava acontecendo em mim era o orgulho de saber que eu estava magoado, ofendido. Eu não queria tratar. Por que eu não quero tratar? Porque eu não quero confronto. Eu não quero confronto. Esses dias atrás, eu disse, né, que as mulheres elas têm uma unção para conversar depois das 11 da noite com os esposos. Sabe aquela unção? Meia-noite, meia-noite e meia, eu quero conversar com você. E geralmente o marido não quer conversar esse horário. Não é normal. Às vezes tem esposa que gosta, né? Tem vezes que tem mulher que não gosta de conversar. Mas geralmente a maioria que eu convivo com casais, a maioria fala, pastor, ela gosta de conversar depois das 11. E depois das 11 eu quero dormir, mas elas querem, né, uma DR. E geralmente nosso orgulho de não aceitar e não aceitar que nós estamos errados, ou a ferida, ou machucar, por algo que a pessoa nos ofendeu, porque uma palavra de confronto pode nos ofender. A tendência é fugirmos do confronto. Ninguém gosta do confronto, né, irmão? Mas sabia que o melhor lugar para o cristão é no confronto? É o lugar de cura. Amém, irmãos? É o lugar de cura, é o lugar de transparência. Então o que eu preciso para quebrar o meu orgulho? Diga comigo, jejum. Uma vida de consagração e jejum, ela nos ajuda a ouvir o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo quer fazer por nós. Não responda para mim, qual foi a última vez que você jejuou? Não responda para mim. Qual foi a última vez que você disse, Senhor, eu estou jejuando porque eu quero matar a minha carne. Eu não estou jejuando porque eu quero algo para fora. Eu não quero que o Senhor me abençoe. Eu não quero que o Senhor converta alguém. Eu não quero que o Senhor faça nada. Eu quero que o Senhor mata a minha carne, a minha vontade, quebra o meu orgulho. Qual foi a última vez que você fez isso? Sabe por que nós não fazemos muito isso? Porque nós não queremos morrer, irmão.
Ninguém gosta de morrer. E muitas vezes nós resistimos a isso. Isaías, no capítulo 58 do livro do profeta Isaías, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: será que não é esse o jejum que eu pedi? Que jejum que o Senhor está pedindo? Que vocês quebrem as correntes da injustiça e desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Tudo aquilo que me põe num ambiente de servidão, como me torno escravo de um sentimento, escravo de uma emoção, escravo de uma mágoa, preso por alguma situação, o jejum ele me leva a esse lugar. Esse é o jejum que o Senhor me pediu, para trazer liberdade a todo espírito de servidão e de escravidão sobre o seu povo. Amém? Deixa eu dizer algo para vocês. Há umas ofensas, irmãos, que ela nos atinge, mas essa ofensa era como água na rocha, sabe? Ela bate e você consegue resolver. Quer ver? Uma pessoa que você não tem muito contato, você não vê. Uma pessoa na rua, esporádica, que te ofendeu em um ambiente, você vai ficar ofendido na hora, mas vai passar, você vai embora, você vai ficar indignado, né? Porque o seu braço, o seu dedo, a sua boca está convertida, você não vai responder essa pessoa. Você vai orar, fala: Senhor, eu entrego. No trânsito, por exemplo, quando alguém te xinga, alguém te amaldiçoa, né? Você é crente, você não vai responder. Você fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você está errado, mas eu te abençoo. Então você vai ser ofendido, mas você vai tratar como água na rocha. Ela não vai gerar nenhum dano. Ela não gera um efeito na sua vida ao ponto de deixar para baixo, mal, ao ponto de não fazer você ter uma comunhão com Deus. Mas outras ofensas que ela nos atinge e elas causam feridas, geralmente são pessoas das quais nós nos relacionamos, de um cotidiano mais próximo, ou dentro de um ambiente de família, ou um ambiente de igreja. E essas ofensas esse segundo tipo de ofensa aqui, que causa ferida e traumas, essas aqui nós precisamos ser tratadas. Nós precisamos tratar elas, porque as feridas elas não se curam da noite para o dia. Amém? Deixa eu dizer algo. Só o fato de você liberar o perdão não cura a sua ferida da noite para o dia. Eu te perdoo, pastor Zé. Tá, mas a ferida está aqui. Agora o que eu vou fazer com essa ferida? Eu perdoei, Senhor. Agora, Deus, entra e trata. Porque a partir do momento que você perdoa alguém, ou que você diz que está tudo bem para alguém, sabe quem vai entrar em cena depois na sua vida? Satanás. Ele vai dizer: mas ela fez isso, ele fez isso. Tudo bem, você perdoou, mas você não tem culpa nenhuma. Você viu? Foi injusto o que fizeram com você. Porque ele vai te colocar no lugar de juiz e você vai começar a julgar a causa dos outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não tratarmos as feridas de maneira correta, elas não podem cicatrizar na nossa vida. Elas não irão cicatrizar. E de fato, eu não tenho dúvida, uma ferida não tratada, ela acaba matando alguém. Ela acaba gerando a morte. Eu falei nessas 9 semanas vários exemplos bíblicos de pessoas que acabaram indo para a morte, porque não trataram a ferida, a mágoa. O que Paulo está dizendo aqui em Atos 24:16 é exatamente isso. Todo esse resumo aqui é um pano de fundo para nós começarmos a pregar. Não estava pregando, irmãos. Vou começar agora. É um exercício. Como é que eu posso correr 10 quilômetros se eu não caminhei pelo menos 2 para a minha circulação começar a me adaptar com isso? Como é que eu posso correr 50 quilômetros se eu não comecei a caminhar, ser fiel no pouco e me preparar para um ambiente maior? Sandra às vezes coloca lá 5 km, está pago. Mas ela não começou com 5 km, né? Está até mais, eu acho já. O que acontece? Você precisa se preparar para isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Você está comigo, irmãos? Como é que você vai tratar as feridas e as ofensas que Jesus falou que é inevitável, vai vir sobre a sua vida? Você vai ser ofendido por mim, você vai ser ofendido por essa pessoa que está ao teu lado, você vai ser ofendido por alguém, você vai ser ofendido. Deixa eu trazer uma notícia para você: vão te ofender, vão me ofender e vão te ofender.
faz parte. É Jesus que falou, é inevitável que há um sinal dos últimos dias, vocês serão ofendidos. Mas vocês precisam reagir de uma forma da qual a ofensa não cause em vocês feridas. Agora, como eu faço isso? Me exercitando. De que maneira, pastor? Diga comigo, lendo a Bíblia, uma vida de oração e comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Adoração. Porque se eu falar uma vida de adoração, você vai pensar que é cantar louvor. Não é cantar louvor. Uma vida de adoração vai muito mais além do que eu cantar uma canção. Fala a respeito de um estilo de vida, uma vida no Espírito. Amém, irmãos? Uma vida no Espírito. Não tem como você ser livre da ofensa se você não tiver uma vida de comunhão com Deus. Na carne, você não consegue tratar a ofensa. Você vai falar como eu falei agora há pouco. Eu te perdoo, está tudo bem. Já disse tudo bem para alguém e não estava tudo bem? Só você sabia que não estava tudo bem. Não, está tudo bem, está tudo bem. Aí no fundo está aquela dor, uma raiva, né? Quem já não fez isso, que atira a primeira pedra? Está tudo bem, te perdoo, está tudo jóia. Não. Eu gosto de uma frase que fala que o desapontamento também é uma falta de perdão. Pessoas ficam desapontadas com alguém. O desapontamento também é uma falta de perdão. Precisamos tratar tudo isso. Amém, irmãos? Então, elas querem vencer a ofensa, só que não leem a Bíblia, não oram, não falam com Deus, não adoram a Deus, não se relacionam com Deus. Essas pessoas não vão conseguir. Por quê? Porque as feridas vão criando cada vez mais força dentro delas, e elas vão se tornando pessoas amarguradas. Lembra aquilo que Hebreus fala? Toma cuidado, irmãos, para que nenhuma raiz de amargura tome conta do seu corpo. Nós precisamos livrar dessa raiz de amargura, porque uma raiz de amargura, ela começa a brotar dentro de nós. E se eu não tratar isso, isso pode paralisar toda a minha vida espiritual. Eu anotei aqui, homens e mulheres de Deus, que têm uma vida de comunhão com a palavra de Deus, estão preparadas para suportar essas ofensas, a esses ataques. Porque esses homens e mulheres de Deus, que se relacionam com Deus, leem a palavra, têm relacionamento diário com Deus, elas estão fortes no Espírito. São pessoas fortes no Espírito. Eu já disse esse versículo aqui outras vezes. Mateus 5,44 fala, Jesus está dizendo: eu porém vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem, ou aqueles que abusam de você. Eu gosto da tradução, se eu não me engano é a King James, eu não me lembro agora, que falam: ore por aqueles que abusam de vocês. Ore por eles. Aqueles que te ofendem, vocês precisam amar. Não é orar de forma superficial. Senhor, o Senhor viu o que o Robson me fez, ele me feriu, mas eu oro, Deus, eu abençoo a vida dele. Senhor, eu coloco ele nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. Dentro de mim eu estou dizendo: Senhor, mata ele. Trata dele. Senhor, está nas suas mãos. Dentro de mim tem uma mágoa terrível. A Bíblia fala para a gente orar para o nosso cônjuge, né, irmãos? Orar pelo cônjuge. Ai, ai. E às vezes, irmãos, naquele momento de tribulação, você precisa orar. Por muito tempo eu resisti algumas vezes a orar pela esposa quando eu estava em conflito. Mas graças a Deus o Senhor nos libertou e nos levou nesse ambiente que a gente hoje entende. Quebrou o pau, vamos orar? Vamos. Fecha o olhinho, ora sem raiva. Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Deus abençoe ela. Eu profetizo sobre ela, visão de fé e confiança. Eu começo a profetizar a bênção sobre o meu cônjuge. Amém, irmãos? Orar é dessa forma que Jesus está dizendo. Porque tem muito crente fazendo a oração do desabafo. Senhor, eu estou chateado e magoado. Senhor, ó, eu sei que eu tenho que orar, eu vou orar. Mas Deus trata, põe a sua mão, pesa a tua mão. Se levantou contra o ungido de Deus. Tem muito líder, irmãos, que usa essa frase para amaldiçoar pessoas.
Eu louvo a Deus que em 30 anos, que eu nunca usei essa frase na minha oração, se levantou contra o ungido de Deus. Deus falou assim: sou eu que justifico você, filho. Sou eu que justifico. Em nenhum momento. Pastor, mas ai daquele que se levanta. Sim, a Bíblia diz. Mas eu não vou botar isso na minha oração. O fato da Bíblia dizer está na mão de Deus, Deus que trabalha. Você está entendendo, irmãos? Porque senão nós vamos achar, ó, estão se levantando contra mim, Deus vai pesar a mão contra eles. Não, irmão, se Deus vai pesar a mão, não é com Deus que trabalha. Amém? Aleluia. Sabe o grande problema, às vezes, quando eu trato algumas pessoas, alguns casamentos, algumas situações, ou separação, é quando eu falo assim para algumas pessoas: está disposto a perdoar essa pessoa com todas as marcas do pecado que ela vai ter ou ir para o mundo? Aí também não, pastor, aí também é demais. Eu não estou disposto a isso. Eu falei: então você não está disposto a perdoar. Não, eu até perdoo se reconhecer agora. Eu falei: tá, mas se a pessoa não queria reconhecer agora, e aí? E as pessoas geralmente elas não querem entrar nesse ambiente do perdão. Mas quando elas entendem isso, então Deus começa a trabalhar de uma forma sobrenatural. Há uns 4 anos atrás, eu atendi uma família, um casal. O esposo estava 4 meses já distante da casa. Essa mulher não se tornou membro da igreja, você não vai saber quem que é, tá bom? Ela não se tornou membro, só atendi várias pessoas, porque quando a gente trabalha o casal, as pessoas acabam nos procurando. Eu disse: irmão, você está disposto a perdoar ele? Pastor, ele está com outra mulher. Eu falei assim: pois é, você está disposto a perdoar ele com outra mulher e voltar? Eu estou disposto a perdoar. Então a gente vai entrar no processo de perdão e de cura sobre a sua vida, e Deus tratar toda ofensa que Ele lançou sobre o seu coração. Aquilo que era para Deus talvez restaurar em anos, Deus restaurou em 3 meses. Em 3 meses. Estão juntos até hoje, eu tenho contato com eles. Tem um bebê, nasceu desse fruto da volta do relacionamento, como sinal de aliança. Por quê? Porque houve cura. Houve cura. O perdão, irmãos, é uma decisão, claro que é. Mas as marcas e as ofensas precisam ser tratadas. Deixa eu dizer algo. Não adianta eu orar com indiferença no coração. Essas orações não melhoram você. Eu vou repetir de novo: você orar com indiferença no coração, as orações não melhoram você. Aí eu vou orar porque eu tenho que orar. Isso não vai melhorar você, vai piorar você. Pastor, mas eu estou ferido, eu tenho que orar com amor. Se você não está disposto a orar com amor, então nem ore. Você acha mesmo que essa oração com indiferença vai fazer efeito na vida de alguém? E não vai melhorar a sua vida. Você está me entendendo, irmãos? Porque quando você ora com indiferença, isso só vai piorar os seus sentimentos. Isso só piora os sentimentos. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando. Mas a tua parte você está fazendo com amor, de todo o coração? Ou é só uma forma religiosa de orar? Pastor, mas isso acontece dentro da igreja? Infelizmente acontece muito. Abre para mim Salmos 35. Deixa eu dizer algo aqui. Olha o que o salmista diz aqui, Davi. Salmos 35. Eu acho que é a partir do versículo 11. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre as coisas que eu não sei. Davi fala: olha lá, Deus está me mostrando. Tem falsas testemunhas se levantando contra mim. Estão se levantando contra o ungido de Deus. Aí no 12, olha o que diz lá: paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Aí dá uma olhada o que o 13 e 14 diz. Olha o que Davi diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com um jejum em oração, me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe.
Deixa eu dizer o tipo de oração que esse homem segundo o coração de Deus. Olha por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. As pessoas que estavam se levantando falso testemunho contra ele, mentindo, inventando injúria contra ele, Deus levou ele a um nível de oração que o clamor era tão forte como um luto que ele estava pela perda da sua mãe. Sabe o amor que um filho tem por uma mãe? De dizer: Senhor, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto a minha mãe, Senhor, por isso eu estou clamando de todo o meu coração. Davi está dizendo aqui: eu orei por eles como quem ora por um melhor amigo, como um irmão meu. Espera aí, Davi está falando do inimigo deles, daqueles que estavam falando mal deles. Davi falando assim: eu estava orando, me quebrantando, eu jejuei em oração por eles, orando por eles com esse sentimento. Sabe, irmãos, às vezes nós não conseguimos fazer isso com pessoas que nós convivemos, que nem são nossos inimigos. Davi está dizendo: eu orei com toda a força, curvado, como quem está de luto, como quem chora por sua mãe. Meu Deus. Quando eu olhei esse texto aqui, Deus começou a falar comigo: filho, esses homens estavam tentando destruir Davi, estavam tentando acabar com a vida de Davi, o ministério, o chamado de Davi, aquilo que eu iria fazer na vida de Davi. Eles o atacaram com o mal, quando ele não havia feito nada, filho. Eles falaram mal, atacaram ele sem merecer nada daquilo que ele estava falando. Mas aí veio a resposta de Davi, e a chave de tudo é o que Davi fala aqui no 13: quanto a mim, quanto a minha pessoa, independentemente daquilo que estão fazendo, eu decidi não ficar ofendido. Quanto a mim, eu decidi não estar preso diante daquilo que estão fazendo. Quanto a minha pessoa, Davi está dizendo, eu decidi no meu coração não me prender àquilo que estão fazendo para mim, mesmo que eu não mereça, mesmo que falando mal, mesmo que talvez tentam me ferir, mesmo que talvez algumas coisas me firam, me entristeçam. Quanto a mim, Davi está dizendo, quanto a mim, eu decidi, estando eles enfermos, as minhas roupas eram um pano de saco, eu decidi ir no ambiente de oração, afligir a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito e portava-me como se fossem meus amigos, os meus irmãos, e andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Davi está dizendo, a minha vida não se baseia nas atitudes dos outros, a minha vida se baseia em fazer aquilo que é certo, a minha vida se baseia em viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Davi estava determinado a fazer o que era certo, e ele orou por eles como se fossem seus irmãos, chegados, ou como alguém que chorava a perda da sua mãe. E para isso, eu preciso aprender que tudo aquilo que eu passo é Deus trazendo um amadurecimento para nós. Por que as ofensas vão vir sobre a igreja nesses últimos dias? Porque Deus quer amadurecer a igreja. Amadurecer a igreja. Irmãos, as pessoas saem da igreja, me perdoe o ditado, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Imagina, Rose, Samuel, o pastor de Samuel era Eli, era o pastor máximo, era o pastor presente, era o apóstolo de hoje. Aí tinha os pastores, Ofni e Finéias, bandidos, ladrões, roubavam, se prostituíam, pegavam as ofertas, levavam as mulheres, deitavam-se perto do Santo dos Santos com as mulheres. Samuel podia dizer, Senhor, esse ambiente de prostituição, esse ambiente de culto aqui, eu não quero para mim não, eu vou embora. Samuel tinha motivo para sair? Claro que tinha, irmão. Sabe o que é lindo? É que Samuel não saiu, sabe por quê?
Porque ele entendeu o chamado de Deus sobre a sua vida. Ele sabia que Deus não mandou ele sair. E ele se tornou quem ele foi, porque ele decidiu entender o que Deus queria. Hoje as pessoas saem de igrejas de uma forma tão fácil. Eu não gostei da irmã Thalita, porque ela falou comigo diferente. Eu não quero ficar mais nessa igreja. Eu vou embora. Ô pastor, eu estou saindo dessa igreja porque eu não me dei bem. A igreja assim é um povo assim que não conversa com a gente. Eu fui conversar com o irmão assim, nem olharam para mim. Então eu estou indo embora. Eu gostei da palavra, eu gostei do culto, eu gostei do louvor, eu gostei daquele menino de tênis branco e calça preta apertadinha. Mas assim, eu quero ir embora porque eu não me senti bem. É lógico que eu estou exagerando um pouco, mas às vezes, irmãos, algumas pessoas saem de igreja, às vezes eu fico ouvindo, eu falei, meu Deus do céu. Imagina a igreja primitiva, vendo uma atitude dessa hoje, das pessoas saindo de igreja. Irmão, a igreja primitiva, eles falam assim, vocês vão morrer hoje pelos leões. Verdade, estamos pronto. Estou pronto. Porque a minha vida se achou digna para morrer por Ele. Eu estou pronto. Paulo, você vai morrer hoje. Vou arrancar a tua cabeça. Você vai ser crucificado, vai ser decapitado. Já está tudo pronto. A guilhotina está lá fora. Você só vai colocar a cabecinha assim e vai só vir a lâmina. Puf. Você está no corredor da morte, da antessara do martírio. Está ali, Paulo. Paulo, você quer falar alguma coisa? Traz o pergaminho, Lucas. Eu quero escrever para a igreja. E ele começa a escrever a carta aos Filipenses. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa alegria notória. Porque a alegria do Senhor, ela não está em uma circunstância, em um ambiente. A alegria do Senhor é numa pessoa de Cristo. Diga para essa igreja que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Diga para eles, ô Lucas, escreve aí, Lucas, diga para eles, porque Lucas era a maioria das cartas, foi Lucas que escreveu para Paulo. Assim, eu acho que Paulo escreveu com o próprio punho. Mas diga para eles assim, diga para eles que eu aprendi a ter muito e também a ter pouco. Diga para eles que eu já tive dinheiro, já tive condições boas, mas eu já passei necessidade, passei fome. Eu já fui açoitado, mostra várias vezes. Mas diga para eles que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que me alegra. Eu tenho um Deus que me dá prazer. Porque eu cumpri a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Aí ele vai dizer em Filipenses 4,19. Nós gostamos de pegar alguns textos isolados de Filipenses, né? E no 4,19 ele fala assim: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele diz: então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A esperança da glória. Sabe, irmãos, amadurecimento diante da dificuldade. Nós crescemos em tempos difíceis. As pessoas não querem amadurecer, porque amadurecimento causa, sabe, um tempo de desconforto. Nós crescemos em tempos difíceis, amém, querido? Fala para o irmão que está ao seu lado, mas fala com fé. Você cresce em tempos difíceis. Em tempos fáceis não há crescimento, irmão. Não há crescimento. Não há crescimento. Deixa eu dizer que a conta cheia, é tudo bom. Você não cresce, você estaciona. Você continua a mesma pessoa, porque você precisa somente usufruir, contemplar, né? Não é bom contemplar quando está tudo bom? É bom, irmãos. É maravilhoso. Você está lá na praia, com dinheiro, conta paga. Imagina, sol, tomando aguinha de coco. Você está contemplando. Deus não está te tratando ali, querido. Está dizendo: oh Deus, que vida dura. Trata mesmo, Senhor. Você não está. Você está ali contemplando, dizer: Senhor, obrigado.
Obrigado, Senhor, porque foi um ano tão difícil. Mas, Senhor, eu estou aqui, ó, contemplando. Tempo fácil você contempla, tempo difícil você cresce. É quando te ofende, te machuca, te fere, você fala: Senhor, eu estou crescendo. Senhor, o Senhor está me tratando, eu estou crescendo. Senhor, eu estou rompendo. Senhor, eu não murmurei, eu aguentei, eu permaneci firme. Senhor, eu não joguei a toalha. Senhor, eu não chutei o balde, porque o crente chuta o balde, irmãos, para depois catar o balde de volta e secar o chão que derramou a água. Minha esposa fala isso. Para que chutar o balde? Tem um livro do Lucinho que fala, não sei se é do Lucinho, chutou o balde, né? Chutei o balde. Aí ele fala exatamente sobre isso. Crente que chuta o balde, você tem dois trabalhos: vai doer o teu dedão e você vai ter que secar o chão, não é? Então, irmãos, calma, vai para o banheiro, ora em línguas. Senhor, tu és a minha paz. Volta, irmãos, Deus vai te dar direção, você está crescendo. Amém, querido? Deixa eu dizer algumas coisas para você. Momentos difíceis sempre ocorrerão na nossa caminhada com o Senhor. Nós não podemos fugir deles, ao contrário, precisamos enfrentá-los, pois eles são parte do processo para sermos aperfeiçoados por Deus. Deus me deu essa palavra essa madrugada. Filho, tempos difíceis vai ocorrer na sua caminhada, mas isso é um propósito, é um processo para que você possa ser aperfeiçoado pelo Senhor. Agora, filho, diga para minha igreja: se você fugir deles, você vai estar comprometendo seriamente o seu crescimento. Não fuja do confronto, não fuja das lutas, não fuja dos dias difíceis. Não fuja, irmão. Ninguém diga amém agora. À medida que você supera os obstáculos, você se tornará mais forte. E você vai se apaixonar por Jesus à medida que você é tratado por Deus. Já viu alguém que é tratado por Deus e entendeu que Deus está tratando, não se apaixonar por Deus? Todas as vezes que eu estou sendo tratado por Deus, patroa Adriana, eu me apaixono mais por Ele, porque eu choro, eu fico quebrantado, eu jejuo, Ele me coloca perto dele, eu falo: Deus, eu não tenho outro bem além de Ti. Não há no céu, Senhor, um Deus que eu queira mais que a Ti. Aquilo que o salmista diz, né? A quem tenho eu no céu, além de Ti. Se não há na terra, Deus, que eu queira mais que o Senhor. Sabe, irmãos, se você sair de algumas dificuldades e não se sente assim, provavelmente você ainda está ofendido. Porque todas as vezes que nós passamos por processos, por dores, Deus nos trata ao ponto de nós vencermos essa ofensa. Pastor, eu passei por um processo, eu continuo ainda ferido. Então, desculpa te dizer, você vai passar tudo de novo. Porque o processo você não entendeu e Deus não conseguiu curar você. Você não foi aprovado no tratamento de Deus. E a ofensa, provavelmente, ela está aí ainda, enraizada no seu coração. Você está comigo, irmãos? A recuperação é uma escolha. Algumas pessoas se magoam e nunca se recuperam. Uma vez, um amigo, um menino, um homem, hoje é um homem, senhor, mas na época nós éramos jovens, faz pouco tempo, tá, irmãos? E eu recebi um soco dele no trabalho. Nós éramos os dois melhores vendedores da empresa. E por um desentendimento, uma brincadeira, que eu tinha tanta amizade com ele, e eu brinquei e ele estava no dia mal. E ele veio e me deu um soco. Só vi o sangue caindo, o dedo quebrado. Naquele momento eu quis matar ele. Peguei uma faca que nós vendíamos na loja e eu ia para matar ele. Um outro rapaz entrou e me separou. Eu não era crente, tá, irmãos? Fica tranquilo. Vou explicar para vocês, eu não era crente ainda. Esse processo foi difícil porque a esposa dele, eu tinha somente a Andressa, era bebezinha a Andressa, e a esposa dele eles tinham um menino, hoje já é um homem casado também. A esposa dele veio falar comigo, a gente era muito amigos, e eu falei assim: olha, eu não tenho nada contra você, nem contra o bebê,
Mas ele, se eu encontrar ele na rua, eu falo para ele que eu vou matar ele. Eu estava pronto para matar ele. Esse pastor bonzinho aqui já foi com vontade de matar a gente, irmão. Eu era igual o Pedrão, matava. Sabe que nada, essa conversa. Sabe, irmãos? E eu fiquei 2 anos. E eu lembro que 1 ano depois eu me converti ao Evangelho. E Deus trouxe essa mágoa sobre mim. Eu estava sendo ministrado por Deus. E Deus falou assim: você precisa perdoar ele. E naquele momento eu decidi perdoar. E eu passei pelos processos. Eu perdoei ele. Só que dentro de mim ainda estava a ofensa. Deus me tratou mais 1 ano para poder falar com ele. Quando eu encontrei ele depois de 1 ano, já não havia mais ofensa dentro de mim. Foi 2 anos para Deus cicatrizar algo dentro. Mas Deus estava me rompendo e amadurecendo. Hoje eu encontro ele, nós conversamos. Hoje ele ouve os devocionais. Hoje ele me manda muita coisa. Hoje eu evangelizo ele. Hoje a gente se abraça, a gente se ama mesmo de verdade. Eu não tenho mais mágoa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas passam no processo e elas continuam ainda feridas. Elas continuam feridas. E elas não sabem que elas estão presas diante de circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus aprendeu na obediência por aquilo que ele sofreu. Hebreus diz isso. Que Jesus ele aprendeu a obediência com aquilo que ele sofreu. Mas deixa eu dizer algo. Pedro também aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Paulo também aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Quando Paulo está dizendo isso, ele está falando exatamente porque ele aprendeu. E a pergunta que eu faço: e você? E quanto a você? Você aprendeu? Nessas 9 semanas, foi produtivo em algo na sua vida? Você ainda está ofendido por algo? Áreas na sua vida que precisam ser tratadas ainda? Mágoas? Desapontamentos? Irmão, se você ainda está duro, ou você está dura no coração, áspero, frio, amargo, ressentido, se ainda está nisso, nesse caso, você ainda não aprendeu a obediência. E Deus provavelmente vai te mandar para um processo de novo, para tratar a sua vida em alguma área, porque o propósito de Deus é nos amadurecer. Amém, irmãos? Amém, querido? Algumas ofensas, elas não vão embora sem nos afetar. Eu vou repetir para você entender e guardar isso. Algumas ofensas, elas não vão embora da nossa vida sem nos afetar. Vai nos afetar em algum momento. Agora, nós precisamos trabalhar nelas. Eu não posso deixar elas criarem força dentro de mim. E como é que eu faço isso? Lutando o bom combate da fé, batalhando, meditando na palavra, preparando, treinando o meu corpo espiritual para suportar os ataques do maligno. Porque eu não vou conseguir cumprir a carreira, irmãos, espiritual, se eu não treinar, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, ouvindo a mensagem de domingo. Desculpa, isso não vai preparar você para a batalha com o inimigo lá fora. Essa mensagem, ela só tem poder para te colocar num ambiente para você buscar o Senhor. Por muito tempo a igreja, pastor Zé, pastor Oswaldo, entenda isso. Luiz, vocês são pregadores do Evangelho. Pastora Adriana, pregadora do Evangelho. Em nome de Jesus. Todos são pregadores do Evangelho. A gente, por muito tempo, a igreja preparou a igreja para batalhar com os cultos de domingo e domingo de semana. A igreja, ela estava pronta para destruir o diabo no domingo, e na segunda o diabo derrotava ela. Sabe por quê, irmãos? Depois da janta, daqui a pouco, talvez você não se lembre nem do versículo que nós lemos hoje. A nossa vida é tão agitada que se a gente não se apegar a essa palavra, o diabo vai roubando a semente que foi lançada. Mateus 13 fala: ouvindo alguém o evangelho do reino e não compreendendo, não entendendo. Não fala que você não ouviu, fala que você não compreendeu. O que não é compreender? A tradução original fala: não foi revelado dentro do coração. Porque eu posso ministrar, o Senhor é meu pastor, a pastora Adriana, o pastor Zé entender de uma forma e ela revelar: não, eu tenho um Deus que é meu pastor, eu posso passar por qualquer batalha, esse pastor não vai desamparar. O pastor Zé pode estar numa luta, na mesma luta, no outro dia ele fala assim: eu estou desamparado.
Eu vou buscar socorro de alguém. Você está conseguindo entender? Quando você tem a revelação da palavra e não só uma informação de algo, isso gera dentro de você uma transformação. Deixa eu dizer algo para você. Algumas coisas aqui, algumas ofensas, elas não vão embora sem nos afetar. Porque nesses processos que nós trabalhamos, nós crescemos, amadurecemos. Mas observe algo. Paulo, o pastor Oswaldo, ele teve que voltar 3 vezes numa cidade que ele implantou a igreja. Você sabia disso? Paulo, ele voltou 3 vezes nessa cidade. E o propósito era fortalecer a alma dos discípulos. Paulo está dizendo: eu preciso fortalecer a alma de vocês. Vocês não precisam ouvir algo novo, eu preciso fortalecer com aquilo que vocês já ouviram. Pastor, prova isso. Por favor, Atos capítulo 14. Atos 14, versículo 22. E como ele fortalecia a alma dos discípulos? Diga comigo, encorajando. O que eu estou fazendo, irmãos, essa noite é te encorajando a combater o bom combate da fé, te encorajando a buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que eu estou te fazendo hoje é você entrar no quarto secreto e dizer: Senhor, revela a mim a tua palavra. Senhor, me alimenta com a tua palavra. Senhor, instrui-me com a tua palavra. Senhor, se revela a mim com a tua palavra. Fortalecendo, Paulo, o ânimo dos discípulos. O ânimo de quem, irmãos? Dos discípulos, amém, queridos? Você é discípulo de Jesus? E o que eu estou fazendo é fortalecendo. Como que ele fortalecia? Exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas alegrias, é isso? De muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O crente não quer passar por tribulação. Faz parte, irmão. Deus só está amadurecendo a minha vida e a tua. Amém, querido? Então, se você está correndo, está remando contra a corrente, você vai ter que remar continuamente a fim de avançar contra o fluxo do rio. O mundo está indo para cá, eu estou andando na contramão da história. Eu estou caminhando para o autor e consumador da minha fé. O mundo está mandando ir para cá, Deus está mandando para cá, é para cá que eu vou. Pastor, mas está todo mundo... Eu estou indo para cá, porque eu entendi. Ah, mas a igreja está caminhando para cá, mas o evangelho de Deus está me mandando para cá? Eu prefiro ficar com o evangelho. Está entendendo, irmãos? Eu abri mão de muitas coisas alguns anos atrás para ficar com o evangelho, para viver o evangelho, para viver o evangelho. Está entendendo isso? Nós poderíamos estar no salão aqui para 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, se eu continuasse no ritmo. Deus falou que ia dar tudo isso, mas eu vivendo outro evangelho, sem ser o evangelho do reino. Eu sei que falou comigo que eu ia desviar o coração, Pedro, se eu continuasse daquele jeito. Deus falou assim: ou você larga essa vida, ou você perde a sua salvação. Eu falei: Deus, eu quero a salvação. Ele falou: então deixa o meu fluir. Rema contra a correnteza. Rema contra a correnteza. Você está compreendendo, irmãos? Pastor, e daí? Eu recebo proposta toda semana. Irmãos, eu não tenho problema de encher a igreja aqui, viu? Eu tenho tanta forma para encher a igreja, irmão. O homem consegue encher a igreja. É só falar que o povo gosta, que o povo quer. É só revelar e trazer cura e sinais e maravilhas. Não que é errado isso. Você enche esse lugar. Quer ver essas cadeiras não caber mais ninguém? É só fazer o que eu fazia no início. Felipe estava comigo no começo com a Poliana. Mas sabe, Deus chegou a um ponto de falar para mim: chega, viva o meu evangelho. Doa, vai doer, vai ferir, mas você vai crescer. Prepara uma igreja madura, não uma igreja que vai ser levada somente por aquilo que eles recebem. Deixa eu te contar algo. Jesus, ele parou o movimento da igreja, irmão, porque só estava tendo revelação, cura e sinais e maravilhas.
João 6, ele levanta e traz uma pregação que o pessoal fala assim: esse pastor eu não quero não, quero aquele que me curava, cuspia nos olhos, eu era curado, aquele lá era bom, aquele que dava comida para uma multidão, lembra aquele que me alimentava? Esse eu quero. Mas esse que me confronta, não, estou indo embora. Aí ele volta para os discípulos e fala: vocês também querem a carta de recomendação? Você vai notar que depois de João 6, capítulo 6, Rodrigo, Jesus ele não prega mais para a multidão. Deixa eu dar uma chave para você. Só a liderança ficou sabendo disso do curso de liderança. Jesus não pregou mais para a multidão, Luiz. Porque Jesus entendeu: o reino de Deus não tem como você implantar para uma multidão. Você precisa implantar para poucas pessoas. Essas poucas pessoas vão manifestar aquilo que o meu coração está falando. Então ele curava alguém e falava assim: vem cá, foi curado? Fui. Então vai e não conta nada para ninguém. Jesus não queria mais uma multidão. Jesus queria implantar o reino nos seus discípulos, naqueles que não se afastaram. São esses que Deus colocou para caminhar, são esses que eu vou implantar o reino. E esse que eu implantar o reino, vou implantar o reino em outras pessoas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus está implantando o reino no seu coração, e você vai implantar o reino na vida de outras pessoas. Deus vai estabelecer coisas na sua vida que você não vai se ferir, e você vai dizer: eu encontrei um lugar que as pessoas não me ferem, eu sou curado, eu sou liberto de toda ofensa, eu fui transformado por esse evangelho, e esse evangelho vai transformar você. Eu fui impactado por esse evangelho vai impactar você. Você vai amar a Deus de uma maneira tão grande, que você não vai querer outra coisa a não ser estar com Ele, viver com Ele, adorar somente a Ele, servir somente a Ele, independente de toda e qualquer circunstância. Eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor Ele vive, e por fim Ele se levantará em meu favor. Meu Deus, se você parar de remar, irmãos, o rio vai te levar de volta. Você vai se esfriar, e você vai começar a viver e ser levado pelo fluxo da correnteza. Mas se você continuar remando contra a maré, você vai ter tribulação. No caminho de Deus você vai encontrar muita tribulação, porém você vai crescer. Cada dia mais Deus vai te colocando no nível mais alto. No nível mais alto. Todas as provações apontarão a resposta para uma pergunta. Na verdade eu quero fazer 3. Eu quero terminar com essas 3 perguntas hoje. A partir de hoje, 2021, 2022, você vai se preocupar consigo mesmo? Você vai se preocupar como o mundo está fazendo ou faz? Ou você vai viver a vida negando a si mesmo? A Bíblia diz que quando nós perdemos nossa vida por amor de Jesus, nós encontramos a vida dele. A grande chave para a renúncia, renunciar para viver a cura da ofensa, é a renúncia pela sua vida e viver a vida dele. Ele aprendeu na obediência por aquilo que ele sofreu, eu também posso. Se Pedro aprendeu, eu também posso. Paulo aprendeu, nós também podemos. Por quê, pastor? Porque o meu foco não é o agora, não é a luta que eu estou vivendo agora. Eu vivo hoje o meu foco no final, na carreira que Deus propôs lá na frente. Pastor, mas está difícil agora. Pois é, mas eu não vivo por vista. Eu vivo por uma fé que está em Cristo, que Ele já disse que vai se cumprir na minha vida e eu vou viver. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Gu, abre aí 1 Pedro. É bom falar Gu, que os dois olham, né? Senta os Gustavo junto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Agora eu termino mesmo. A palavra do Senhor diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário,
Alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando ao Senhor. O Senhor está dizendo: não estranhe. Pastor, mas está complicado, está difícil. Pois é, a Bíblia está dizendo: não estranhe. Se no meio de vós está acontecendo algumas coisas, e algumas coisas estão sendo colocadas à prova, se vocês estão sendo colocadas às provas, pelo contrário, se alegre, não se entristeçam. Alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sabe por que vocês estão sendo colocados à prova? Porque vocês fazem parte daquilo que Cristo está criando na terra. Amém, irmãos? Você se sente parte daquilo que Deus está fazendo aqui na terra? Deixa eu dizer algo que o Senhor falou para mim agora. Eu preciso falar isso. Deus, existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: as pessoas que fazem parte da igreja e outras que fazem parte das aflições de Cristo, da obra de Cristo. O que você precisa entender é que você não faz parte de uma igreja, você faz parte da obra de Cristo. Você está numa igreja, num hall de membro, mas você faz parte de uma história para a igreja. Há uma responsabilidade minha e sua para cumprir um chamado daquilo que Deus tem. Amém? E a responsabilidade é que eu exerça o meu papel enquanto cristão daquilo que Deus confiou a mim. Está comigo? Porque senão Pedro pode se ofender comigo e falar assim: não vou na igreja hoje não, Solange. Estou cansado, trabalhei demais. Estou sentindo umas dores aqui. Porque velho vai sentir dor de qualquer jeito, né, irmão? Não é velho. Estou com as dores, não vou. Mas quando ele entende que ele não é parte da igreja, nem é ovelha do pastor Tião, mas ele faz parte do corpo de Cristo, aí ele fala: não, eu tenho uma obrigação com aquele que me alistou para o exército. Eu tenho um compromisso com ele. Eu vou porque eu tenho um compromisso com ele. Eu preciso que ele me prova, ele me prepara para esse tempo.